Salve, salve, correnteiros! Hoje eu recebo aqui o advogado Marcelo Andreatta, que vai falar sobre imóveis de leilão. Como que ele conheceu essa modalidade de comprar imóveis, como que surgiu na vida dele, ele vai contar a história de como é que foi, como que ele começou a estudar sobre isso e virar um especialista. Ele vai dar uma dica dos locais mais seguros para adquirir os imóveis, a atenção que você tem que ter na documentação desses imóveis para não fazer um negócio que logo de cara pode parecer uma coisa boa, mas mais à frente vai te dar uma grande dor de cabeça. Mas antes disso, eu quero falar da empresa parceira Rosemary Rosa Selection. O espaço Rosemary Rosa Selection é um espaço proativo. Ali você resolve vários problemas de uma vez só. Mudança de visual, tem um salão de beleza todo equipado, masculino e feminino. Roupas, vestuário de moda praia, acessórios muito bonitos, também em semi-joias e também uma linha de óculos muito legal, tanto masculina como feminina. Então, se você quiser resolver todos os seus problemas no local só, Rosemary Rosa Selection. E se você não é daqui de Niterói, você entra no site www.rosemaryrosaselection.com, que ali tem todos os produtos também da loja e você pode comprar no conforto do seu lar. Então, sem mais delongas, vamos começar o papo aqui com o Dr. Marcelo Andreatta. Marcelo, comprar imóvel de leilão, à primeira vista parece muito sedutor, porque parece que é um dinheiro que vai vir fácil e que você vai comprar um imóvel barato e vai ganhar muito dinheiro depois. Mas eu quero até falar uma frase aqui para a gente começar assim. Comprar imóveis em leilão pode ser uma ótima oportunidade, se tiver tudo certinho. Mas exige atenção para evitar riscos. Então, daí para frente, eu acho que a gente consegue discorrer um excelente bate-papo. Com certeza, não tenho dúvida. Então, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Né? Na primeira vez a gente falou de previdenciário, agora falando de leilão. Sempre bom estar aqui. Né? E de uma próxima vez também a gente vai falar mais um pouquinho de previdenciário, de repente. Pode ser. Mas hoje o assunto é leilão. Hoje o assunto é leilão. Lá. Vamos que vamos. Aí, pessoal, se prepara porque vai ter uma aula agora, hein? Então, seja bem-vindo e vamos falar aí. Vamos lá. Então, a gente fala muito na questão do leilão. Hoje esse assunto está muito em alta, muitos investidores buscando o mercado imobiliário, no setor de leilão de imóveis, para multiplicar seu patrimônio. Né? Mas, de fato, essa frase é sensacional. É um investimento maravilhoso, mas que demanda muita atenção. Há vários riscos envolvidos no leilão de imóvel e o que se vende na internet hoje nem sempre condiz com a realidade do mercado. Tá? A gente vê muita gente falando em alavancagem, de investimentos, compra parcelada, enfim, possibilidades de investimentos em leilão sem se atentar para as possibilidades de problemas que podem surgir. Eu acho que logo de cara, assim, quando a pessoa imagina um imóvel de leilão, ela pensa naquela sedução de que ela vai comprar muito barato, vai dar uma guaribada no imóvel e vai vender pelo preço de mercado e vai ganhar muito dinheiro. E nem sempre isso condiz com a realidade, mas de fato é um excelente investimento. Sim. O que é necessário é que se tomem as devidas cautelas, tá? A arrematação de imóvel em leilão, por exemplo, judicial, eu tenho visto, participo, né, de vários certames, eu fiz 2 arrematações em dezembro, e no passado a gente participava de um leilão com 2 licitantes, no máximo, né, disputando com um ou com outro, às vezes 15 lances, 20 lances, o certame se encerrava. Era uma coisa rápida. Marcelo, rapidinho, você falou em leilão judicial, porque tem leilão judicial e extrajudicial. Extrajudicial, exatamente. São 2 procedimentos completamente distintos. Tá? Ambos excelentes. Ambos seguros. Ambos certinho. Excelentes opções de investimento, não tenha dúvida. Mas, no leilão judicial, por exemplo, que é onde eu dirijo com mais afinco as minhas forças, eu vou mais naquela direção, porque eu acho que é mais interessante para os advogados. Para mim, por exemplo, eu atuo como investidor pessoal, não presto serviço nessa área, mas no leilão de imóvel, por exemplo, o que se vê hoje é uma busca muito grande, provavelmente por pessoas que vêm dessa manada, né, de alunos, de professores que ensinam a participação em leilão de imóveis, né? O investimento nesse setor. E a grande questão é que eu tenho visto, em alguns casos, pessoas arrematando sem participação de advogado. Que é um perigo, né? Imenso, imenso. No leilão de imóvel, na verdade,
judicial, o risco de perda do patrimônio é bem minorado. Com a reforma do CPC de 2015, nós tivemos alterações significativas na legislação. O legislador se preocupou muito em garantir o investidor contra eventuais prejuízos, né? Por exemplo, como a gente estava conversando antes, né, do início do podcast, a gente falou sobre isso, a questão da reforma, por exemplo, do artigo 903 do CPC, que garante a manutenção da arrematação, mesmo havendo embargos do devedor, né? O artigo 903 assegura que, assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante, a arrematação se torna perfeita, acabada e irretratável. Tá tudo certo. E ainda que sejam julgados procedentes os embargos do executado, com fundamento naqueles incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do 903, ainda assim, havendo procedência, eventual prejuízo se resolverá em perdas e danos, ou seja, restará mantida a arrematação em favor do arrematante. Isso, de fato, traz uma segurança maior para quem entra. E foi a grande mudança, né, que teve nessa legislação. Não de tem leilão, dúvida, né? isso traz muito mais segurança, jurídica, não né? tem dúvida. A grande questão é que, havendo qualquer espécie de embargo, havendo qualquer espécie de impugnação, a falta, por exemplo, de intimação de uma das partes, vários detalhes que, se inobservados no procedimento, podem gerar uma delonga desnecessária na emissão da posse. A apresentação de um embargo desse, por exemplo, pode trazer subiu a palavra, uma demora inesperada, e o investidor não tem tempo para demora. O investidor precisa investir, ele precisa estar com o dinheiro dele livre, né? Também. Exatamente. E dar sequência ao investimento. Ele quer ver o retorno imediato, que seja pela venda, que seja pela locação. Então, o importante é se avaliar na fase pré-leilão o procedimento se funda nisso, né? Em se calçar contra eventuais intempéries que podem retardar a emissão na posse, podem atrapalhar o investimento de modo bem significativo. A gente pode perder bastante tempo com isso. Marcelo, esses cuidados que a pessoa tem que ter pré-leilão, você falou aí sobre a parte jurídica, né? A gente está falando de leilão judicial. No leilão extrajudicial também é necessário que se tomem alguns cuidados antes do leilão. É possível também. Porque assim, eu sempre fico meio apreensivo, porque existem pessoas que não pedem assim, uma assessoria de um advogado. Elas vão lá e às vezes nem entendem muito bem de lei. Pode ser que até vários já estejam acostumados, já saibam já dos pulos do gato, né? Entre aspas, que tem. Mas assim, tem muita gente que se anima, que se empolga com o leilão, mas não sabe nada. Então, simplesmente essas pessoas, o que eu que sou meio leigo disso, mas também como sou advogado, tenho medo dessas questões, porque tudo que parece muito fácil, a gente sabe que tem uma dor de cabeça escondida logo ali na frente. Claro que né? Então, assim... existem algumas questões que são bastante discutidas, por exemplo, na jurisprudência, que podem, inclusive, resultar na invalidação do leilão. Aí. Isso é uma questão. É assegurada a manutenção da arrematação, mas em casos onde a venda é possível. Porque há casos, inclusive, que o imóvel é levado a leilão, a arrematação, e ele não podia ter sido vendido. Então, e aí, nesses casos, realmente existe uma questão. Mesmo assim, não há prejuízo financeiro resultante que resulte na perda do investimento. Não. Sim, mas aliás, você pode perder o investimento, mas não o valor investido. Entendi. Tá? Você pode perder a rentabilidade daquilo, mas o dinheiro retorna, ainda que o leilão venha a ser anulado. Certo. Mas, assim, a minha preocupação é aquela mais básica de todas, é a pessoa leiga se empolgar que aquilo ali parece, assim, porque como ela é leiga, ela acha que, assim, poxa, eu vou comprar um imóvel muito mais barato do que ele vale, dou uma guaribadinha e vou vender pelo preço dele final de mercado. Nos leilões geralmente isso extrajudiciais... até acontece quando está tudo certo, né? Por isso que é um bom negócio. Mas não a pessoa leiga, né? É preciso que ela se instrua. Então, existem vários professores, né, ensinando investimentos em leilões hoje. De fato,
mestres, né, nesse setor. No leilão extrajudicial, por exemplo, eu acho perfeitamente possível que uma pessoa que não tenha formação jurídica, depois de ter cursado, Sim, né? depois de aprender os grandes toques que você não pode deixar de prestar atenção neles, né? Existem situações que, se você passar por estudar todas elas e tiver tudo ok, vai ser um bom negócio. Sim, claro. Né? Mas assim, vai ser um bom negócio sempre, de qualquer maneira, ainda que dê algum problema. Só que, para ser um bom negócio e ser um negócio rápido, né? Com liquidez, tipo, eu comprei, eu acertei, eu vendi. Você precisa saber o terreno que você está pisando. Isso aí, sem dores de Precisa cabeça. se instruir, precisa participar de um curso, captar todas as informações, porque no leilão extrajudicial, por exemplo, o procedimento a ser analisado fica todo registrado na matrícula do imóvel. Todo procedimento para execução extrajudicial de um imóvel, por um banco, por exemplo, fica averbado nas margens da matrícula do imóvel. Então, é importante que o pretenso investidor nesse segmento se instrua num curso desse, que, né, tem como objetivo ensinar a investir em leilões extrajudiciais, e aí, num curso desse, certamente ele vai conseguir aprender a destrinchar uma matrícula de um imóvel, compreendendo passo a passo, obviamente. Você precisa entender da matrícula e entender da legislação que trata do leilão extrajudicial. Sim, né? sim. Se você aprende o procedimento e aprende a ler a matrícula, é perfeitamente possível você participar de um leilão extrajudicial. E você não vai ter problemas, né? Porque Isso, você já sabe ali. isso a gente está falando da avaliação pré-leilão. Sim. No leilão extrajudicial, você tem um procedimento administrativo que é seguido pelo banco. Isso está regulado pela Lei 9.514/97. Ela determina basicamente o seguinte: quando você compra, por exemplo, falando em leilão extrajudicial, a gente pulou. Mas depois a gente volta. Depois a gente volta. Porque realmente foi de uma dúvida que eu trouxe. Que assim, o leilão extrajudicial geralmente é esse leilão de banco. Por exemplo, a Caixa Econômica abriu um leilão aí de uns imóveis que ela tomou porque os proprietários não pagaram. Por exemplo. Existe um procedimento. Ou qualquer outro banco, né? Não é só a Caixa Econômica. Não. Porque eu falei Caixa Econômica é um dos mais conhecidos, né? Mas tem Banco do Brasil, tem até os bancos particulares têm também, porque todos fazem financiamento. Sim. Né? Então, assim, se você se animou, se empolgou com algum imóvel que esteja sendo leiloado por banco, ele é extrajudicial. Só vai ser judicial quando tiver mesmo justiça ligada. Exatamente. O imóvel vai a leilão numa execução por dívida, de qualquer natureza. Sim. Dívida de condomínio, dívida de PTU, execução por título extrajudicial, né? Execução de contratos e por aí vai. No leilão judicial, o imóvel é sempre leiloado por um leiloeiro e a publicação do edital informando processo de origem, juízo que está sendo responsável pela determinação daquela asta pública. Todas essas informações estão constantes do edital. Você visualiza os leilões judiciais no site, por exemplo, da Junta Comercial do Rio de Janeiro, tem todos os editais de imóveis que estão sendo levados a leilão. Sim. E ali você lá pode estão estudar o que publicados te com interessa regularidade. ali também. Exatamente. Ali você vê tudo que é levado a leilão, tanto extrajudicial como judicialmente, e você identifica se o leilão é judicial ou extrajudicial no edital. Normalmente, via de regra, os leilões de banco são realizados pelos próprios bancos. Isso. Né, que publicam nos seus sites a relação de imóveis que são levados a leilão. E os leilões judiciais nos sites dos leiloeiros do Rio de Janeiro. E você, quando não tem informação sobre os sites dos leiloeiros, encontra esses leilões no site da Junta Comercial, no campo editais de leilão. Eu acredito que você deu uma das dicas mais importantes para uma pessoa que quer começar no negócio. Não tenha dúvida. Isso é importante. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: por exemplo, para que um imóvel seja levado a leilão, por exemplo, na via extrajudicial, o procedimento é o seguinte: quando você faz uma compra através do sistema de alienação fiduciária, o banco te entrega a posse do imóvel, você lavra a escritura, na escritura você será registrado, né, num dos R's da escritura, a compra e venda, em nome de Marcos, por exemplo. Sim. E na averbação seguinte à da sua compra e venda vai constar a averbação da alienação fiduciária gravada em favor do credor fiduciário, o banco.
No campo, no registro da compra, vai estar minuciosamente descrita a forma de compra. Né? Marcos comprou, como comprador Marcos fulano de tal, vendedor banco fulano de tal, vendedor fulano de tal, perdão, pode ser uma pessoa física ou qualquer, e você está utilizando recursos do banco para compra daquele imóvel. Na averbação seguinte, o banco vai gravar a garantia e descrever que a garantia se dá em razão da compra efetuada no RTAL, onde você tomou um empréstimo no valor de X para ser pago em tantas parcelas, e ao final desse contrato é que você recebe a propriedade do imóvel. Quando você faz uma compra com alienação fiduciária, o banco guarda para si a propriedade do imóvel e te dá a posse direta. Sim. Durante o contrato, você não tem propriedade. Você só tem perspectiva de direito. Sim, sim. Né? Você tem direito aquisitivo sobre o imóvel. A propriedade pertence ao banco. Então, ao longo desse contrato, se você se torna inadimplente, o banco, através de um procedimento extracartorário, tá? Cartório qualquer, ele inicia o procedimento de cobrança dessa dívida. Sim. Ela começa com a intimação do devedor para purgar a mora. Né? A serventia extrajudicial intima formalmente o devedor para que purgue a mora no prazo de 15 dias. Ultrapassados esses 15 dias, sem que a mora tenha sido purgada, se ele pagar dentro desses 15 dias, volta ao normal. E convalesce o contrato de alienação fiduciária, normalmente, vida que segue. Se ele não pagar, a partir do término desse prazo para pagamento da mora, passa a fluir um prazo de 30 dias para que a serventia averbe a consolidação da propriedade em favor do banco. Sim. Isso nada mais é que praticamente uma declaração de nulidade do contrato de alienação fiduciária. Ou seja, o banco diz, olha, seu direito aquisitivo foi para o beleléu, literalmente. Daqui para frente, o imóvel é meu. Consolidada a propriedade em favor do banco, 60 dias contados da data da averbação da consolidação da propriedade, o banco está autorizado a levar o imóvel a leilão na primeira data. Você vê como o processo é rápido. É muito rápido. Você tem 15 dias para pagar, não pagou, 30 dias consolida a propriedade em favor do banco, mais 60 dias ele já pode levar o imóvel a leilão. Em 105 dias, mais ou menos, né, se esse prazo for cumprido à risca, o imóvel está sendo levado a leilão. E nesse depois da sua aí, primeira inadimplência. Vamos dizer, nesses 105 dias aí, já está indo para leilão e tudo, já perdeu. Mas se por acaso a pessoa está ali, que está ali residindo no imóvel, né, que está nesse contrato aí que já está para acabar, se ela consegue dar o jeito dela e quita, está tudo certo. Se ela pagar, tudo se resolve, não tem problema. Né? A grande questão é que certamente ela vai precisar arcar com os emolumentos de todas essas averbações para que ela seja re-ratificada e o ato se torne sem efeito. Mas, suponhamos que ela não pague. O banco, no prazo de 60 dias contados da averbação da propriedade, vai levar o imóvel a 60 dias contados da averbação da consolidação da propriedade. Ele vai levar o imóvel a leilão pela primeira vez. Na primeira oportunidade, o banco vai oferecer o imóvel no mercado pelo valor da avaliação. Toda vez que você faz um contrato de alienação fiduciária, a lei determina que no contrato será lançado um valor de avaliação do imóvel. Esse valor será utilizado para fins de venda do imóvel em leilão, no futuro, caso haja inadimplência. Então, na primeira oportunidade, o imóvel é levado a leilão pelo valor da avaliação. Sim. Não havendo licitante, se houver licitante, e o valor, por exemplo, da arrematação exceder o valor da dívida, eventual saldo remanescente é entregue ao devedor e a propriedade passa ao arrematante. Sim. Se não houver licitante, o banco, nos 15 dias seguintes, levará o imóvel a leilão pela segunda vez. Na segunda vez, os valores oferecidos mudam. O imóvel será ofertado no mercado pelo valor da dívida, acrescido dos emolumentos, mais tributos e eventuais dívidas de condomínio. Então, aquele valor de avaliação da primeira cai por terra. Fica para trás. Sim. Na verdade, no primeiro leilão pode ser pelo valor da dívida ou da avaliação que for maior. Entendi. Tá? Na segunda oportunidade, valor da dívida mais tributos, encargos, dívida de condomínio. Mas, na segunda
oportunidade, o banco está autorizado, não havendo licitante que se interesse pelo valor da dívida mais tributos, o banco está autorizado a receber o lance em valor inferior à dívida, limitado a 50% do valor da avaliação. Então é nessa hora que é um bom negócio para quem tem o dinheiro, investir? Também é um bom negócio, mas eu diria que o melhor negócio no leilão extrajudicial vem um pouco mais à frente. A gente vai chegar lá. Vamos chegar no pulo do A gato. gente vai chegar lá. Nessas duas oportunidades, o banco está atrelado à venda ao preço mínimo, na primeira data da avaliação e na segunda, 50% da avaliação. Existem essas limitações nesses dois momentos Sim. da expropriação pela via extrajudicial. Se houver arrematante na segunda via, na segunda oportunidade, no segundo leilão, o banco consolida a venda e eventual saldo remanescente precisa ser entregue ao devedor. Sim, ainda que ele não more mais no imóvel, né? Não, mas via de Geralmente mora, né? Geralmente é difícil demais Ele você sair, comprar um né? imóvel na via extrajudicial vazio. É difícil, acontece. Mas é raro, né? isso, é bem raro. Na maioria das vezes, o ocupante está lá. Se houver saldo remanescente, o banco tem que entregar e, nessa hipótese, haverá quitação recíproca para ambas as partes e a situação se resolve. Se não houver venda na segunda data, o banco estará emitido na propriedade plena do imóvel. Sim. E a partir desse momento, tem-se por quitada reciprocamente a dívida, tanto do devedor em relação ao banco, ou o banco por ter recebido o imóvel em relação ao devedor. Enfim, o devedor Fica livre. fica livre do débito com o banco e o banco recebe o imóvel, está livre a partir daí para vendê-lo da forma que melhor aprouver. Depois desse momento, existem três opções, três formas de venda do imóvel. Você tem a venda por licitação aberta, depois a venda online e a venda direta online. Venda online, direto online. Licitação aberta, venda online e venda direta online. Na licitação aberta, o banco anuncia a venda do imóvel pelo valor da avaliação e dá um desconto. E lança o imóvel à disposição para oferta. Sim. Sem prazo. Aguarda, ele oferece um desconto e aguarda um licitante. O prazo fica a cargo dele. Encerrado esse momento, o banco parte, não havendo nenhum interessado na arrematação, o banco parte para a venda online. Na venda online, ele mantém o valor da avaliação, aplicando um desconto, que por vezes é um pouco mais interessante, e fixa um prazo de 3 dias, com cronômetro na contagem regressiva. Sim. Vence a melhor oferta dentro dos limites aplicados pelo banco. Valor da avaliação com o desconto ofertado. Terminado o cronômetro, vence a melhor oferta. Não havendo licitante, no meu ponto de vista, vem a melhor hora de se encontrar na leilão extrajudicial. Venda direta online. O banco mantém o valor da avaliação. Já tendo havido 3 ofertas no mercado sem que ninguém tenha se interessado, o banco, via de regra, aplica desconto mais agressivo no valor da avaliação. E aí, o cronômetro fica zerado e o imóvel fica lá à disposição para compra. Sem prazo determinado. Verifique quem cobrir o valor almejado pelo banco. Mas logo de cara não tem um prazo determinado. É nesse momento que a gente encontra no mercado imóveis sendo ofertados com 70% de desconto, 80%, já fica com 95% de desconto. Sim. É surreal. Nesse momento, venda direta online, do meu ponto de vista, é a melhor forma de se adquirir imóvel com leilão extrajudicial. Marcelo, mas interessante disso tudo tudo isso que a gente falou, a intimação do devedor para purgar a mora, convalidação da sociedade, da propriedade em favor do banco, primeiro leilão realizado sem licitante, segundo leilão realizado sem licitante, todos esses aspectos, todos esses detalhes são averbados na matrícula do imóvel. Fica tudo no histórico dele. Até isso. Tudo. Compra e venda em nome de fulano. Na sequência vem a averbação da propriedade fiduciária em favor do credor fiduciário. Ou seja, fica ali descrita que o imóvel foi comprado e se encontra gravado com alienação fiduciária.
E daí por diante, intimação para purga de mora. Tem imóvel que às vezes eu olho a escritura, tem 4, 5, 6 intimações para purgação de mora. E aí o cara é intimado e paga. É intimado e paga. Chega uma hora que ele não paga. Aí começa, né? Aí começa a história da consolidação da propriedade em favor do banco, e aí na sequência os leilões. E aí, então pode ter escritura que parece um livro, né? O curso de leilão, de investimento em leilões de imóvel, ele tem como objetivo isso: ensinar o pretenso investidor a ler a escritura, entender em que momento se encontra. Porque para que o banco, por exemplo, faça a venda de um imóvel em leilão público, ele precisa cumprir rigorosamente os termos da Lei 9.514/97. Todos os procedimentos. Não pode perder um prazo, não pode pular uma etapa, senão você tem nulidade. A intimação, por exemplo, do devedor, a forma de intimação precisa ser observada. Tem vários detalhes que precisam ser observados que o pretenso investidor vai aprendendo num curso de investimento em leilões. Isso é interessante. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Quando chega lá no online, lá na venda livre online, a último... Venda direta online. Venda direta online. Nesse momento, Marcos, o imóvel já é do banco. Ele vem pelo preço que quer. Sim. Nesse momento, o imóvel é do banco. O banco não tem interesse nenhum em ficar com o imóvel. Não. Ele quer se livrar daquilo. O banco precisa de dinheiro na conta. Isso. Então, imóvel para banco é despesa. Você imagina o banco ficar mantendo um imóvel com um condomínio de R$2.000 por mês, de PTU de 15 por ano. Então, assim, chegou nessa hora. Aí a pessoa às vezes tem lá um dinheiro que dá para ela comprar aquilo ali, ela vai realizar um sonho. De repente ela está comprando aquele imóvel ali para ela viver, não é nem para fazer negócio, para ela viver, para a família. Nessa hora, quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Por exemplo, já viu ali o valor, é extrajudicial, porque é direto com o banco, mas quais são os cuidados, agora a atenção que essa pessoa tem que ter em relação ao imóvel, em relação à documentação, porque assim, você falou do histórico que fica na questão lá do registro do imóvel, né? Desde quando ele nasceu, tudo que ele passou, toda a história dele, né? É um histórico, como se fosse uma biografia do imóvel. Né? Aí chegou lá nessa fase que ele adquiriu, mas antes dele fechar o negócio, quais são os cuidados que ele tem que ter em relação à documentação desse imóvel? Porque nem sempre o banco ali está vendendo algum imóvel que está tudo em dia, que está tudo certinho com a documentação dele, né? E em questão de tributos, né? Ali você vai saber sobre o financiamento do imóvel só. Sim. Mas o imóvel não é só um financiamento, né? Com certeza. Ele tem todo um histórico na prefeitura, né? A questão de imposto, de taxa. E aí, quais são os cuidados agora que eu estou ali com dinheiro na boca do caixa ali para pagar? Eu vou atualizar ali para fazer o Pix, que é a boca do caixa, né? Demonstra a idade avançada. Normalmente, quando o imóvel quando o imóvel já foi levado a leilão na primeira data, não houve venda, foi levado à segunda, não houve venda, e ele passou a integrar o patrimônio do banco, a partir desse momento, o banco vende para você sem débito. Sempre assim, condomínio, IPTU, tudo quitadinho, ele te entrega tudo quitado. O cuidado que eu sugeriria é que, via de regra, quando o banco anuncia a venda, no próprio site do leilão, eles indicam o leiloeiro responsável pela venda do imóvel. Então, você tem que clicar no site do leiloeiro, fazer o cadastro no site do leiloeiro. Mas esse aí para extrajudicial também, no leiloeiro? Para extrajudicial. Então eu estava achando já que era só para o judicial, o leiloeiro. Não, feito por leiloeiro. A venda é feita por leiloeiro. Então o banco ele deve ter uns leiloeiros conveniados que aí ele joga... Tem. Que fala assim, esse aqui é para você resolve. Sim, tem. E na verdade até existem funcionários do próprio banco, né, que faz isso. Isso. Tem um setor para isso. Exatamente. E condiciona você conduz você para a forma certa de aquisição. Não tem muito mistério. Para aquisição no leilão extrajudicial não tem muito mistério. O que é preciso é que seja observada, né, seja observado todo esse procedimento extrajudicial, não seja pulada nenhuma etapa. Sim. E havendo a oferta, o que é importante é que você vá ao local, faça o estudo de região, avalie, né, se de fato a avaliação atribuída àquele imóvel está de acordo com o mercado, se aquilo tem
né, plausibilidade Se condiz com a realidade. de lucro. né? Né? A grande verdade é essa. Fazer o estudo de mercado do imóvel é algo muito importante. Tem muita gente que vai na empolgação. Né? Vai na emoção. E aí, e aí realmente é um risco. Investir é uma arte. Né? Você precisa ter a sensibilidade de rodar a região, verificar se aquele... Porque muitas vezes acontece, eu já vi, no Leblon, por exemplo, um imóvel num prédio ao lado do outro custa o triplo do valor do outro, com a mesma metragem. Né? São vários fatores que implicam o tempo de construção, né? São vários detalhes. Tudo isso implica na avaliação do imóvel. Não é porque um imóvel está no bairro tal que ele custa. Porque às vezes pode ter um prédio que tem 60 anos de idade e tem um prédio que tem 10 anos de idade. Lógico que o mais novo vai valer muito mais. Tem imóvel que não tem garagem, tem imóvel que tem garagem. Então tem que ficar mesmo sendo um do lado do outro. Tem que ficar atento a todos esses detalhes. Né? Então, assim, eu acho o seguinte, eu acho que um dos melhores toques também podem ser dados aqui. Lógico, eu estou falando sempre para aquele novato que está se apaixonando, né? Está se envolvendo nessa história. Porque o macaco velho, ele sabe tudo. Dizem que leilão é igual tatuagem, cara. Você demora para fazer a primeira. Fez o primeiro, você nunca mais para. A gente rabisca o corpo inteiro. Então, assim, o cuidado que tem que ter é de saber se está tudo certo nesse procedimento do leilão, se todos os itens foram feitos direitinho, se está tudo certo, se cumpriu tudo. E dali para frente você vai fazer essa pesquisa aí que você falou, para ver se realmente se está certo o valor de mercado, se tudo que ali que foi propagado se realmente você tem que avaliar a plausibilidade do investimento. Não é só porque o banco te deu um desconto de 30% no valor, né, de 40%, não, que seja, sei lá, há imóveis vendidos no mercado com 70%, 80% de desconto. Não é porque o banco te deu um desconto desse volume que o imóvel se tornou interessante. Porque às vezes não está num lugar bom, não está num lugar seguro. Porque você pode estar com uma avaliação completamente distorcida. É verdade. Você pode estar com uma avaliação do imóvel de 1 milhão, te vale 300, aí o banco te dá 70%, você está comprando pelo preço de mercado. E você é crente que está fazendo um bom negócio. Não é? Pois tem que ficar atento a todos esses detalhes. Antes de avaliar a documentação, eu tenho por hábito olhar o imóvel. Sim, você pega ali o endereço ali no site e vai lá dar uma olhada. Antes de olhar qualquer coisa. Porque de que adianta eu ter todo o trabalho de estudar a documentação inteira do imóvel, se eu não vi o imóvel pessoalmente, se eu não estudei de fato qual o valor do imóvel naquela região, né? Como é que funciona o mercado, tem liquidez, é uma região que vende rápido. Isso tudo é muito importante de se analisar antes. Depois de analisadas as questões, né, atinentes à venda e valor, aí sim, você pula para a questão de documentos. Porque nem sempre o bom negócio aquilo que você vê nem sempre parece aquilo que você pensa que é. Porque de repente pode estar muito barato, mas pode ser no local perto de comunidade, no local de muito perigo, onde não tem comércio nenhum. Exatamente. Né? Então, essa ideia que você deu de antes, dar uma passada no local e fazer um estudo. Isso é extremamente necessário. Isso é extremamente necessário. Isso aí realmente vai te poupar uma boa dor de cabeça e um arrependimento, né? Não tenha dúvida. É verdade. Outra coisa importante demais que às vezes as pessoas não fazem. Confirmar se o imóvel é aquele. Tem isso também? Tem. Caramba. Bastante. Olha, eu lembro de uma vez que eu fiz uma arrematação que eu não vou dizer onde, porque, né, outras pessoas que envolvidas nessa situação podem, né, gerar qualquer confusão nesse sentido. Eu lembro de uma vez em que eu fui arrematar um imóvel e o imóvel tinha uma testada de 50 metros quadrados na matrícula. Perdão, uma testada de 50 metros lineares. E, olhando a avaliação nos autos, eu não via um imóvel com 50 metros de testada. Não via. Mas eu li a escritura. E a escritura, o imóvel que eu estava comprando, possuía 50 metros de frente. Por 50 de fundos. Sim, mas o que você via ali não era aquilo. O imóvel que foi avaliado não possuía 50 metros de frente. Ele estava... O que aconteceu, na verdade, foi que, muito provavelmente, quando o oficial de justiça avaliador esteve no local, ele não se ateve para o fato de que
o imóvel inteiro estava sendo levado a leilão, e não só um dos imóveis. Eram 2 imóveis numa matrícula, com 50 metros de frente, sendo 25 cada um. E a foto tirada do imóvel só focou em um. Olha que dor de cabeça. Não, que dor de cabeça nada. Isso, muitas vezes, eu lembro como se fosse hoje. Se você fecha um negócio desse, isso não poderia te dar problema? Eu fechei. Eu rematei os 2. Tá. Pelo preço de um. Tá. Mas assim, você acabou se dando bem, mas quem teve problema foi quem vendeu errado. Na verdade, não houve impugnação ao lado de... Olha que interessante. Não houve impugnação ao lado de avaliação e atraso para isso. No momento da emissão na posse, o oficial de justiça suscitou dúvida. Não posso te emitir esse imóvel do lado aqui. A avaliação é só desse. Aí eu chamo, você trouxe a escritura? Foi a pergunta que eu fiz. Você trouxe a escritura consigo? Ela não trouxe. Eu falei assim, não, você precisa da escritura para ver. Porque olha aqui, ó, o imóvel que eu arrematei, no auto de arrematação consta que o imóvel que eu arrematei tem 50 metros de testada para a rua X. Não é esse da esquina aqui, tem 25. E aí, ela suscitou dúvida, voltamos para o fórum, e ao despachar com o magistrado, ele disse isso para mim na ocasião. Mas, doutor, realmente, a avaliação foi só do imóvel da esquina. Na mesa de reunião, eu disse para os 2, Excelência, com todo respeito, Vossa Excelência não tem legitimidade para impugnar e nem oficial de justiça. O prazo para impugnação da avaliação foi lá atrás. Já passou. A auto de arrematação está assinada pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante. Sim. E eu comprei a matrícula. Eu arrematei o imóvel descrito na matrícula. Se não houve avaliação do todo, se houve qualquer falha na avaliação, existe um momento específico para impugnação que foi inobservado, prazo precluso. Já era. E agora? Não é? Então, assim, são detalhes, são pulos que a gente vê que um leigo não percebe. O leigo jamais perceberia isso. Não é? Uma pessoa sem formação jurídica não consegue visualizar. Com certeza. No final das contas, naquela situação, eu tive uma vantagem com relação à avaliação, porque de fato não houve impugnação à avaliação e o imóvel acabou sendo avaliado num preço muito mais interessante. Sim. Mas está aí a vantagem de você saber o terreno em que está pisando, conhecer do que está fazendo. É verdade. Né? É verdade. Isso faz diferença. É muito importante não se aventurar em algo, porque, de fato, assim, isso conhecer pode trazer vantagens. Sim. Né? Pô, você andar num caminho que você não enxerga nada é muito perigoso, né? É muito, nossa senhora. Porque você recebe um tiro no escuro, você não sabe de onde que vem. É muito importante que você adquira. Se pretende investir, por exemplo, Marcos, o que eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta sobre leilão é: cara, sem advogado eu posso participar de leilão? Não deveria. No leilão judicial, em hipótese nenhuma. Sim. O leigo mesmo. No extrajudicial, você pode. Não deveria. Eu sempre acho que se você for mexer com o leilão, você deveria sempre ir com um advogado. Sempre. Na verdade, a compra e venda de um imóvel deveria ser sempre assistida por um advogado. Isso aí. Né? Eu já passei por várias situações de pessoas que adquiriram um imóvel e, às vezes, assessoradas, né? Com todo respeito aos profissionais que participam dessas negociações, mas, por vezes, não se calçam de precauções necessárias para esse tipo de operação. A compra e venda de um imóvel é um ato muito sério. Eu já participei de várias situações em que, após a tirada do sinal e princípio de compra e venda, depois da apresentação das certidões, o negócio precisa ser feito. Por apresentação de certidões, onde o vendedor, né, possuía execuções em seu desfavor, de valor infinitamente superior ao do imóvel, e sem patrimônio para saldar. Sim. E aí? De fato assim, compra e venda de imóvel, seja no mercado de leilões, fora do leilão, né, na compra e venda privada, pessoal, olha, tem que ter um profissional. Eu acho também, porque você às vezes é um dinheiro que você suou, que você conseguiu guardar a vida inteira. A não ser que você não seja advogado, mas estude até
E onde você vai saber pode- tanto quanto Exatamente. No Mas é raro, né? De uma pessoa assim. Exatamente. No leilão extrajudicial, tecnicamente, se você for dispensar a presença de um profissional para análise de documentos, pode ser que você venha precisar dele depois. Sim. Porque se o imóvel estiver ocupado e você não conseguir, nas tratativas pós-arrematação, chegar a um acordo com o ocupante, Vai precisar da justiça. vai precisar de uma ação. Aí, querendo ou não. Vai. E É aí, verdade. é muito interessante porque há um tempo atrás, essa lei traz um termo que deixa muito advogado confuso. Teve muita discussão sobre isso há um tempo atrás, porque a Lei 9.514 de 97, ela fala em reintegração de posse. Né? E aí muita gente no passado, né, logo que iniciou essa discussão, né, e logo que o leilão entrou em alta, muita gente questionava e dizia que isso era uma imperfeição legislativa. Mas como reintegração de posse se eu nunca tive a posse? Sim. Não é? Mas na verdade não é o arrematante que vai reintegrar na posse, não a reintegração de posse se dá porque o banco está passando para você o direito de reintegrar a posse que ele deu a terceiro. Sim. Né? Por isso o nome técnico de reintegração de posse. A ação de fato é uma ação de reintegração de posse. Muita gente dizia no passado que deveria se tratar de uma ação de missão na posse, tendo em vista que o arrematante nunca teve a posse do imóvel. Mas não é o correto termo a ser utilizado, porque de fato o banco, quando lhe vende um imóvel, ele tem a posse indireta do imóvel e transfere a posse direta ao devedor fiduciante. Sim. Então, quando ele te vende um imóvel, a ação para buscar aquela posse é de fato a reintegração na posse. Muito interessante isso. São os detalhezinhos da nossa legislação que servem para confundir, né? É mesmo, é verdade. Mas faz sentido. Depois que a gente ouve a história, faz sentido. Depois que você analisa um pouco mais, eu mesmo, numa primeira leitura, fiz opa, isso aqui é uma que parece ser técnico, mas depois analisando, conversando com uma colega que também trabalha no ramo, a gente fez um bate-bola sobre isso e, de fato... Aí vem o entendimento. Uma curiosidade que eu tenho, Marcelo, por exemplo, nessa história aí que você contou, de repente a pessoa vai lá para arrematar nessa última aí que é público online, direto online. Direto online, Aí, vamos dizer que ela não tem o dinheiro todo. Nessa hora também, ela pode pode comprar esse imóvel com o financiamento do banco? Há instituições bancárias que te viabilizam sim a compra parcelada. Que eu tava claro na dúvida, que você vai precisar preencher os requisitos para aquele financiamento, não é? Eu estava na dúvida se necessariamente nessa hora só poderia ser comprado à vista. Não, normalmente as possibilidades de parcelamento vêm justamente depois que o imóvel fica integralizado na propriedade do banco. Sim. Né? Porque a intenção é justamente facilitar a venda daquele bem. Mas, e aí a gente já engata esse assunto no outro, que é muito interessante, porque tem muita gente que utiliza essa questão da possibilidade de compra parcelada para fazer a alavancagem patrimonial, né? Sim. E é muito interessante porque eu, sinceramente, nunca acreditei nisso. Eu acho que na prática isso não funciona. Porque se vender teorias na internet é o que a gente mais vê hoje, na prática. E tem de expert na internet. Na prática, a coisa funciona completamente diferente. Imagine você, se eu adquiro um imóvel, pagando 5% de entrada e o restante financiado em 420 parcelas com o banco. Sim. Eu já vi venderem a ideia na internet de que isso é um excelente negócio. Você compra parcelado, aluga o imóvel, com o valor do aluguel você paga a parcela do financiamento e... Parece tudo muito fácil. E ainda vive com a renda que sobra do parcelamento, né, do aluguel. A melhor coisa do mundo. Isso. O que esses mestres do ensino não mencionam são as possibilidades disso dar errado. Que são grandes. Não é? Que não são mínimas. Exatamente. A gente sabe que a relação de locação é uma relação muito complicada. Depois que você entrega o seu imóvel à locação, primeiro, conseguir alugar o imóvel, né? Já dá um trabalho. Já dá um trabalho. E depois que você, ainda que você venha alugar, você contar com o valor do aluguel para quitação de um parcelamento é algo muito complicado. Isso se torna um pouco mais seguro se você tiver outras fontes de renda aptas a saldarem o financiamento sem necessitar do aluguel. Mas se a sua única fonte de renda é o aluguel para pagar aquilo, você corre um grande risco.
Sim. Porque se há uma coisa que existe no contrato de locação, é a possibilidade de inadimplência. Vai que o Uma inquilino vez não assin- pode mais, quer sair, ou Uma então ele vez começa a assinado um atrasar. contrato, exatamente. Uma vez assinado um contrato de locação, você entrega a posse do seu imóvel para o locatário. Se ele simplesmente se tornar inadimplente e você só tiver como fonte de renda a locação para pagar o parcelamento, e isso é o que muita gente vende na internet, que, né? Você pode entrar no mercado de leilões com 15 mil reais. Compra um imóvel financiado, dá 5% de entrada e paga o resto em 420 parcelas. Aluga o imóvel, paga o parcelamento, maravilha. É. Ó, né? Se pega o melhor inquilino do mundo, tudo bem. Mas assim, Mas não vai rolar. olha só, a promessa de enriquecimento é algo que Seduz busca, demais. seduz, atrai seguidores, não é? E normalmente Tudo que parece fácil Não é? atrai muito, seduz. não é? Tudo que Isso- parece fácil que o dinheiro vai de moda é muito isso seduzente. se potencializa muito mais quando você ouve isso, né? De uma influência num carro conversível. Sim, Olha, sim, que às vezes ele alugou aquele carro ali para fazer aquela postagem. fiquei rico com a alavancagem patrimonial. Aí o que o cara não explica é que se o cara se tornar inadimplente durante o contrato de locação, você vai precisar de uma ação de despejo Nossa, que dor de cabeça. que pode levar, por vezes, alguns anos para se efetivar, né? A retirada do inquilino de lá. E você precisa levar em consideração que, como a gente disse ainda há pouco, o procedimento para execução extrajudicial é célere. É rápido Em demais. 90 dias de inadimplência, É. seu imóvel já pode estar sendo 90 não, 105 que a gente falou, né? Sim. Em 105 dias de inadimplência, seu imóvel pode estar sendo levado a leilão novamente. É verdade. Aí o sonho todo desmorona. É o castelo de cartas. E aquele único dinheirinho que você tinha que deu de entrada, você perde. Perdeu. Se não Isso se se ainda não tornar tiver uma inadimplente. dúvida absurda depois. Né? Nada é fácil. É. Nada é fácil. O que a gente não pode é viver de ilusão. Sim. Né? É muito importante ser ousado, investir. Investimento em imóvel é sensacional, mas nem tudo que se vende na internet funciona. Eu acredito que a porcentagem maior é que não funciona. Não, tem muita coisa que funciona. Tem muita coisa. O mercado de leilão de imóvel, investimento em leilão de imóvel é algo, sinceramente, que funciona. Eu faço isso há quase Não, 20 porque eu quero dizer assim, que a gente vê que hoje em dia, Marcelo, todo mundo se auto-intitula expert. Virou uma palavra banal. Virou uma palavra banal. Às vezes você faz um curso. Você mal sabe ali, você já está ali na internet querendo vender um curso. Sim. A pessoa, para vender um curso, ela tem que saber muito daquilo, sabe? Tem que dar aula daquilo, saber de cada detalhe para poder ensinar isso para o outro. Né? Então, tem muita gente boa ensinando Sim, gente boa de sempre vai modo ter. correto. Tá? Mas é muito importante que seja feita uma triagem nisso, porque Pô, claro. hoje tem muita gente ficando rica vendendo curso, ensinando a fazer o que nunca fez. Eu acho que as pessoas têm que ter cuidado com esses influencers que aparecem de carrão, porque geralmente esse carro é alugado. Geralmente aquilo tudo ali é só para fazer uma encenação de que ele tem muito sucesso e vai ser exatamente o que vai seduzir, às vezes, a pessoa ali que está de coração limpo e achando que aquilo tudo é muito real. Não é? Pode ser que seja, mas geralmente não é. Geralmente não é. Tem pessoas conhecidas que estão estabilizadas no mercado. Eu acho que as pessoas, quando pensam em relação a leilão, elas devem fazer esse histórico aí que você destrinchou aqui pra gente, sabe? Conhecer um pouquinho de tudo, de como é que é no banco, de como é que é o judicial, e no site você falou da junta, qual o site que você falou quando as pessoas querem ver o que está acontecendo? Junta Comercial do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um link destinado à publicação de editais de leilão. Olha só, e você já começar a conhecer o procedimento. O mais interessante, nesse link, você acessa os editais e, via de regra, nos editais, os leiloeiros colocam a informação dos seus sites. Então, Isso, se você a for pessoa já olhando entra ali. edital por edital, você vai fazer uma lista imensa de sites de leiloeiros no Rio de Janeiro. E, por vezes, de outros estados. Ótimo. Que estão publicando que estão editais ali aqui no também. Rio de Janeiro. Então, assim, isso já é um bom começo, que é para você evitar esses erros crassos aí que acontecem. Sim. Né? Que é o erro de iniciante mesmo que não sabe nada. Né? Então, assim, nunca entre num negócio que você não sabe nada. Não. Procura entender, ir devagarzinho, sem muita ansiedade. O conhecimento é
usar, porque afinal de contas você vai usar o seu dinheiro. O dinheiro é energia. Sim, e às vezes é um dinheiro que você lutou tanto para ganhar. E dinheiro é energia. Olha a energia que você dispôs para ganhar esse dinheiro. Você vai jogar ele fora assim do nada? Olha só, toda a energia que você acumulou, você vai jogar ela fora, assim pela janela? Bom, vou te dar um exemplo de questão complexa no leilão judicial, que muita gente está ventilando agora porque é fato novo, tá? Por exemplo, o STF, há poucos dias atrás, talvez no início de março, eu não lembro exatamente a data, mas julgou em plenário, o STF não, perdão, o STJ, julgou em plenário uma questão que era tema de recurso repetitivo, que é a questão da responsabilidade dos bancos, enquanto instituições financeiras detentoras de garantias fiduciárias, serem responsáveis por débito de condomínio durante o contrato de alienação fiduciária, contraído pelo devedor fiduciante. O STJ, agora, recentemente, em plenário, disse que o banco é responsável pelo débito de condomínio. A penhora pode recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária se a dívida decorrer de débito de condomínio. Eu não sabia disso. Isso é muito novo ainda. Isso vem sendo discutido há muito tempo, tanto é que tem um tema no STJ, que eu não me recordo exatamente agora, que trata de recursos repetitivos, que tem como objetivo a unificação de entendimento sobre responsabilidade dos bancos por dívidas de natureza condominial contraídas pelo devedor fiduciante. Até pouco tempo atrás, você, no curso de um contrato de alienação fiduciária, você está ocupando o imóvel que tem despesa condominial. Se manteve inadimplente, vários juízes negavam a penhora do imóvel, porque diziam que a propriedade não era do devedor, e sim do banco que guardava para si a propriedade. Eu sempre discordei desse ponto de vista, porque, sinceramente, dívida de condomínio é de natureza própria terreno. Então acompanha o imóvel. Por essa razão, é de responsabilidade do proprietário, seja ele quem for. Sim. Tá? Mas isso, é claro que era um posicionamento político. Tá? Você imagina o impacto financeiro que esse novo posicionamento do STJ tem. Né? A grande questão que eu digo é o seguinte: eu vi muita gente arrematar imóvel sendo levado a leilão em execução de condomínio, naquela época, em que se entendia que o banco não era responsável. Muita gente. Então esse tipo de execução acabou agora. Ainda não houve tese fixada no julgamento, nesse julgamento. Tá. E aí, mas já está chegando, né? Já está chegando nesse momento já, né? Da tese. Então, muito provavelmente ela será fixada nos próximos dias, né? Mas enquanto ela não é fixada, arrematar um imóvel por dívida de condomínio, onde há um gravame de alienação fiduciária, no meu ponto de vista, ainda é temerário. Você há fortes possibilidades, grandes possibilidades, de você se deparar com um momento de arguição de nulidade do leilão lá na frente pelo banco. Sim. E se você der o azar dessa impugnação apresentada pelo banco vir antes da fixação da tese, você pode se deparar com um tribunal que entenda que o leilão é nulo. Aquele imóvel não podia ser penhorado. É verdade, porque ainda não teve uma resolução final, né? Isso está na matrícula do imóvel, isso está no processo judicial, tudo isso pode ser verificado numa análise prévia à arrematação. Por isso a importância do estudo prévio do processo antes da arrematação do imóvel. Se você entra num certame como esse, se você participa do leilão e arremata um imóvel desse, seu investimento pode ir para o espaço. É isso aqui que eu estava pensando. Seu dinheiro fica lá, muito provavelmente você não vai perder o dinheiro. Sim. Né? Mas o seu dinheiro vai ficar preso lá. E se o leilão for declarado nulo mais à frente, volta para sua mão com a correção. Mas não é a correção de banco que o investidor em leilão quer.
Não é? Então vai acabar tendo até um certo prejuízo, porque se tivesse aplicado esse dinheiro, E aí ele ganha mais. eu volto àquela questão. A potencialização do investimento em leilão depende de uma boa análise de processo. Pô, com certeza. Não é? Pô, não Porque tem a menor dúvida disso. a efetividade do investimento precisa, ela necessita de uma boa análise prévia do processo. Essa é a única forma de que você tem sucesso no seu empreendimento. Senão você não vai ter. Leilão de imóvel judicial Uhum. é extremamente perigoso que você arremate sem uma análise prévia do processo. E isso aí, eu estou te falando, independentemente daquela análise prévia de mercado do imóvel, sabe? Sim, sim. É extremamente importante que o processo se... Olha, eu tenho um hábito, no mundo jurídico a gente costuma dizer que o processo se estuda de trás para frente, não é? Todo mundo Os problemas mais novos estão ali, né? Todo mundo que trabalha em processo tem o hábito, não, processo, desde que eu era estagiário lá, há 20 e tantos anos atrás, quase 30, eu aprendi que processo se lê de trás para frente, se lê do último ato para o início. Toda vez que eu pego um leilão judicial para estudar, eu abro a primeira página, começo da inicial. Primeiro eu faço uma leitura das últimas páginas, assim. Para saber quais são para saber se não existe alguma nulidade no final do processo. Não, você estuda em tudo, estuda ele inteiro para descobrir uma nulidade lá no final, não é isso? Faço uma leitura ali da fase pré-leilão, ver se houve, né, de fato, publicação do edital, intimação do executado da data do leilão, esses detalhezinhos que são mais cruciais para o acontecimento do leilão. Mas depois, não verifiquei nenhuma nulidade ali no finalzinho do processo, eu pego o processo da petição inicial até a última esmiuçar ele todo. Tenha o tamanho que for o processo. Tenha o tamanho que tiver. É muito importante. Tudo antes de você arrematar o imóvel, você tem que conhecer a história do leilão, do início até o dia do leilão. É aquela coisa, você vai perder um tempo. Processo judicial. Você vai perder um tempo, mas que vai te adiantar a vida lá na frente. Não é nem perda de tempo, isso faz parte do processo de investimento. Sim. Porque tem gente que fala assim, lê esse processo tudo. Eu tenho uma filosofia que é o seguinte: acho que o fato de você investir em leilão já te torna um cara ousado. Sim. Então eu posso me considerar um cara ousado moderado. Porque não é em qualquer leilão que eu vou. Sim. Não é. Você já sabe os que são mais seguros, né? Pelo Exatamente. tempo. A menor possibilidade de questionamento já me deixa reticente com relação àquela opção de investimento. Porque eu acho que o investimento tem que ser certo. Sim. Tá redondinho o processo? Esse aqui tá bacana. Aquele ali, tem um detalhe que passou despercebido. A não ser que seja um excelente negócio, né? Sim. Você olhou o imóvel, tá com avaliação abaixo de mercado. Segunda data vai sair com 30% do valor de mercado. É uma opção bacana. Tem um viciozinho ali que pode dar uma dor de cabeça? Eu vou. Mas você já vai também sabendo, você está preparado, né? Você não está caindo ali de gato no navio. Mas tem que ser a oportunidade. Se eu me aventurar em algo que eu sei que pode dar problema. Sim. Do contrário... Porque ainda que te dê um probleminha, você sabe que ainda assim vai te dar lucro. Eu só vou no processo redondinho. Quando tá redondinho, eu pago até mais caro, para ser sincero. Sinceramente. Tem leilão que eu tenho discussão. Há pouco tempo atrás eu rematei uma casa em Cambuinhas. E eu lembro que eu estava conversando com um colega sobre isso, que participou do leilão comigo, inclusive. E eu ainda falei para ele, cara, eu vou participar e vou arrematar. Ele disse, cara, se você pagar mais que eu falei, eu vou pagar. Mas por quê? Porque eu já sabia que o imóvel estava redondinho. Sim. Inclusive, eu já tinha tomado a precaução de fazer contato com o advogado do executado para bater um papo furado com ele sobre o leilão. E aí, doutor, como é que você está? Tudo bem? Sou pretenso arrematante, colega e tal. Eu queria saber se de repente existe alguma possibilidade, né, de entrega amigável do imóvel, se o seu cliente pretende, né, se impor a arrematação por alguma forma, ou de algum motivo. Não. Por algum motivo ou de alguma forma, perdão. Ele, não, de forma alguma, doutor. Se houver arrematação, muito provavelmente a gente vai entregar nos dias imediatos seguintes ao da assinatura do auto de arrematação a chave. E aí você não tem como, não vou deixar um imóvel desse ser arrematado por outra pessoa, vou pagar ele mais. Porque por mais que você pague caro no leilão, se a avaliação estiver justa, na segunda data ele passa a metade e você compra abaixo do mercado. Hoje o imóvel está alugado.
Então, assim, são detalhes, mas por que é que isso aconteceu? O imóvel estava com um processo redondinho. Aí Sem valeu nenhum muito a vício de pena. procedimento, tudo bonitinho, poucos gravames da matrícula. Isso é uma preciosidade no leilão. Não é toda Sabe? hora, né, que aparece Uma um desse. assim, a grande questão é que isso também gera disputa, né? Eu costumo dizer que quanto mais gravames o imóvel tenha, quanto mais problemas o processo apresentar, menor a disputa. Isso é fato, isso acontece no mercado, muita gente corre. Mas quando tá tudo certinho, aí todo mundo quer, né? Mas por outro lado, existem problemas que você sabe que são contornáveis. Sim. Né? Existem problemas que você sabe que são É o que você contornáveis. falou. Tem certos imóveis que vale a pena passar pelo problema que é contornável. Exatamente. Mas aí, para isso, precisa ser uma excelente oportunidade. Isso aí é o ponto culminante do negócio. Olha, lembro como se fosse hoje. Em 2009, eu fiz a arrematação de um imóvel lá no Maracanã. Na rua General Canabarro. Cara, eu sei dessa história. Aquilo lá foi sensacional. Eu lembro que na época a prefeitura do Rio estava levando algo em torno de. Esse imóvel é emblemático para mim, porque, sinceramente, nem eu acreditei praticamente na arrematação e o resultado dela foi surreal depois. Eu relacionei cerca de 70 imóveis que estavam sendo levados a leilão por dívida de IPTU no Rio de Janeiro, de uma lista de 1.070. Uns 70 imóveis, mais ou menos, eu relacionei, daqueles 70 eu visitei uns 30, mais ou menos. Nossa. Mas isso foi ao longo de uns 2 meses, mais ou menos. E aí, dentre esses 30, uns 6, 7 ficaram na lista de interesse, né? E esse da General Canabarro era um deles. Cara, a avaliação do imóvel era R$540 mil na época. O imóvel tinha 35 penhoras, um bloqueio judicial, uma hipoteca. Eram 40 agravantes. Nossa Senhora. Um bloqueio judicial, 37 penhoras, um bloqueio, uma hipoteca e um arresto. 40 agravantes na escritura. 1,5 milhão de débito de IPTU. E o imóvel avaliado em R$540 mil. E aí, o leilão foi naquela sede da Bolsa de Valores do centro do Rio. Então, fui para lá com meu sócio. E aí, na hora do leilão, o leiloeiro estava autorizado a vender pela metade do valor da avaliação no mesmo dia. Não havendo interesse, ele ofertou no mesmo dia o mesmo imóvel por R$270 mil. Cara, assim, levantei a mão. Não teve disputa. O imóvel tinha 40 gravames, triplo do valor da avaliação era de débito de IPTU. Só que numa execução de débito fiscal, a execução era de IPTU. A prefeitura te entrega o imóvel quitado de IPTU e desvincula da matrícula o débito de IPTU. Então eu recebi o imóvel quitado, pagando 270 para álcool, mais 5% de leiloeiro. Deu mais 13 mil e pouquinho, né? 283.500. Mais uns 285 mil. Foi o valor da arrematação daquele imóvel. E olha, interessante. Saímos dali festejando e passamos em frente ao imóvel, tal, para visualizar, e fomos para o escritório para ver quanto eu precisaria pagar de imposto de transmissão. Porque eu não sabia a avaliação de mercado do imóvel. Eu sabia que ele valia muito mais do que aquilo, mas não tinha tempo para avaliar detalhe por detalhe. Eu sabia que era um prédio de 3 andares, funcionava uma escola. Quando a gente fez a avaliação para fins de TBI, a prefeitura avaliava aquilo ali, valor venal de R$1.800.000. Um imóvel arrematado por 270. Sim. Olha que doideira. Com um débito de IPTU monstruoso. Que restou quitado. Muito provavelmente, todos esses problemas que pairavam sobre o imóvel afastaram a concorrência. O débito de IPTU imenso, as constrições, Sim. Tudo baixado. Só o débito de IPTU acho que já afugentou um monte de gente. Exatamente. Mas isso é uma questão de informação. Se a execução é de IPTU, a prefeitura desvincula o débito de IPTU do imóvel e segue cobrando o proprietário anterior. Porque tem muita gente que não sabe disso. Muita gente que não sabe. Por isso que desistiu. Exatamente. Isso é um detalhe que expulsa a concorrência. Sim. A falta de conhecimento, às vezes, te faz não participar do negócio que pode ser extremamente rentável. Isso aí. Sabe? Então, assim, são detalhes, às vezes, que acontecem no leilão de imóvel
que a gente fala das questões, né, quanto mais gravame a gente encontra, melhor a oportunidade. Mas, para que você vá, você precisa ter muita certeza do que está fazendo. A coisa tem que ser analisada com muito carinho, com muito detalhe. Esses gravames precisam ser analisados detalhe por detalhe. Por exemplo, 37 penhoras. Você tem que olhar uma por uma para ver em que fase se encontra a execução daqueles imóveis. Vai que um desses gravames resulte em leilão num dia anterior à sua arrematação. E aí? Você sabe que prevalece a arrematação anterior. Na verdade, perdão. Prevalece a arrematação que antes resultar na assinatura do auto. Esse é o entendimento hoje. Existe discussão sobre isso, mas o que prevalece é esse. Existe discussão sobre qual das arrematações prevaleceria. Né? Uns sustentam que é a arrematação que antes ocorreu e outros sustentam que é a arrematação que resultou primeiro na assinatura do auto de arrematação. Por quê? Código de Processo Civil, eu acho injusto, sinceramente, esse posicionamento, tá? Mas é o que tem prevalecido. É o que prevalece, né? O Código de Processo Civil diz que o leilão se torna perfeito, eficaz e irretratável, perfeito, acabado e irretratável, com a assinatura do auto pelo juiz, pelo leilão, pelo leiloeiro e pelo arrematante. Então, o que se sustenta é isso. Se ele resultou na assinatura do auto antes, é ele que prevalece. Ainda que o leilão tenha ocorrido após. Sim. Então, assim, são detalhes que você tem que olhar processo por processo, ver se já não tem. Porque se tivesse uma arrematação anterior àquele dia, eu jamais teria participado do imóvel, porque do leilão. Eu não sei se aquilo vai resultar na assinatura primeiro, na assinatura do auto antes. Aí esse realmente não poderia correr esse risco. Seria o pé no freio para você. Exatamente. Porque você já sabe que aí daí você tem um risco plausível. Né? A existência das penhoras, de todas as constrições, na verdade, o arresto, bloqueio, hipoteca, não faz diferença nenhuma. A hipoteca basta que o credor hipotecário esteja intimado. Né? As penhoras basta que os juízos tenham sido informados. O que não pode é ter existido uma arrematação anterior. E aí porque aí você entra no risco. Se a tua arrematação demorar para resultar em assinatura do auto e a outra ocorrer primeiro, você pode se deparar com um problema. E é um problema grande. Há quem sustente que prevalece a arrematação que veio primeiro. Mas não é isso que prevalece no entendimento da jurisprudência. E aí você vai correr o risco de se deparar com uma discussão sobre esse assunto? Eu acho que não. A mesma coisa que acontece com aquela ideia do banco, que não pode haver penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária. Tem gente que arremata e corre o risco da discussão. Sim. Eu não faria. Eu também sou mais conservador nessas coisas, assim, não sou aventureiro. Mas eu acredito que, assim, tem muita gente aventureira risco por aí. Moderado. Risco moderado total. É o segredo. Eu acho também que é aquele que você tá acelerando, mas qualquer coisa você mete o pé no freio. Exatamente. Você não vai sair doidamente aí, loucamente, apertando o acelerador, que isso vai dar problema. Não, vai dar problema com certeza. Marcelo, eu acho o seguinte, tem muita gente aí abusada, corajosa, inconsequente e entra num negócio desse aí. Entrou num negócio desse, o que é melhor fazer? Vê se eu tô certo. Cara, você quer enveredar por esse caminho de leilão? Procura um advogado, procura alguém que entenda para te dar uma orientação, de repente até para ir junto com você, para saber se realmente aquilo que você quer fazer se vale a pena, se vai valer a pena financeiramente para você, se aquilo não vai se transformar numa dor de cabeça mais à frente, né? Com certeza. Eu acho que aqui a gente falou, tudo que é mais importante. Então, o que eu quero te pedir? Quero te pedir para você deixar a sua rede social aí. Se tiver alguém interessado em, de repente, te contratar ou tirar alguma dúvida por direct contigo, se você pode dar porque você está sempre fazendo divulgações nas suas redes sociais. Então, eu tenho falado pouco de leilão no meu mas vai voltar. Instagram, mas vou voltar. Então, exatamente. Assim, essas pessoas que podem assim virem a ser de repente um cliente teu, diz aí, deixa aí suas redes sociais, como é que elas te acham, porque de repente pode ser, né, que você ajude aí. O meu Instagram é @marceloandreata.dv, bem simples. Tá, e eu vou deixar também
debaixo do episódio, eu vou deixar todos os seus dados também. Deixa assim. E ali a pessoa entra em contato em direct com você e você resolve ali. Com certeza, o que for possível ajudar, é isso aí. É sempre um prazer, né? Marcelo, então a gente pode fechar aqui, mas eu já deixo um convite aqui para uma próxima, a gente vai falar de direito previdenciário de novo. É uma outra área que eu gosto bastante de abordar. Você Na verdade, sabe pra caramba. Na verdade, é o meu ramo de prestação de serviço. É verdade. No leilão de imóvel eu não presto serviço, atuo como investidor pessoal. É isso aí. Mas já deixo aqui o convite feito e te agradeço muito por você ter separado um pouco do seu tempo aí, que eu sei que sua agenda, a sua agenda é bem intensa da gente conseguir um horário contigo. Aqui, Pô, uma honra aqui pro Contra a Corrente Podcast ter você aqui. Bacana. Tá? Fico muito feliz por isso. E vou me despedindo aqui dos meus correnteiros, né? Que os meus seguidores são correnteiros. E agradecer pelas visualizações, por você estar sempre aqui com a gente. E se vocês conhecerem alguém aí que gosta também desse tema aí de adquirir imóvel por leilão, você compartilha esse episódio aí com quem você achar que deve, tá legal? Então até a próxima com mais um convidado aí que vai ser também nota 1000. Então, Marcelo, muito obrigado aí mais uma vez. Marcão. Tá? E até a próxima.